Você já se pegou encarando o teto, com a sensação de que os dias estão passando, mas você não está indo junto com eles? Não é cansaço, não é preguiça. É um tipo de anestesia existencial que vai tomando conta sem você perceber. Você respira, você anda, você conversa, mas parece que não está realmente ali. O tempo não desapareceu, ele só ficou irrelevante. Porque quando a vida perde o gosto, o relógio vira só um lembrete de que mais um dia passou. E você ainda está tentando entender por quê. Albert Camus chamaria isso de absurdo. O abismo entre o que você sente que a vida deveria ser e o que ela de fato é. Um contraste entre o que você espera e o silêncio que recebe de volta. E é nesse silêncio que muita gente afunda. Hoje, a gente vai falar sobre esse buraco invisível que engole seu tempo, sua energia e principalmente o sentido de estar aqui. E sim, isso é mais comum do que parece. Porque assim como a ignorância ruidosa que falamos no último vídeo, tem uma outra coisa que destrói em silêncio: a desconexão. Então, fica até o final. Pode ser desconfortável, mas também pode ser o começo de uma virada. Você já reparou que quanto mais você tenta entender a vida, mais ela parece rir da sua cara? A gente cresce ouvindo que tudo tem um propósito. Que se você estudar, trabalhar, seguir as regras, no fim, tudo vai fazer sentido. Mas aí você chega na fase adulta e percebe que o mundo não está nem aí para o seu esforço. Camus chama isso de o escândalo do absurdo. Aquele momento em que sua necessidade desesperada por sentido bate de frente com um universo que não responde. Você grita por respostas e só ouve o eco. É aqui que começa a crise. Você começa a se perguntar: qual o sentido de tudo isso? E ninguém responde. Nem os livros de autoajuda, nem os coaches, nem aquele vídeo motivacional com trilha épica. E aí, o que você faz? Você continua, acorda, trabalha, dorme e repete, todo dia. Como se fosse Sísifo, aquele personagem que Camus resgatou da mitologia grega. O cara que foi condenado pelos deuses a empurrar uma pedra montanha acima, só para vê-la rolar de volta, infinitamente. Essa é a sua vida? Empurrando pedra? Mas calma, nem tudo está perdido, porque Camus também diz que tem um jeito de sair disso. Não negando o absurdo, mas aceitando. Assumindo que sim, a vida pode não ter um grande propósito mágico, e mesmo assim, você pode vivê-la com intensidade. É justamente quando você para de procurar o grande porquê que começa a construir os seus próprios praquês. Você piscou e já é quinta-feira. Aí você se pergunta: o que eu fiz essa semana? E a resposta, muitas vezes, é um vácuo. Não porque você não fez nada, mas porque nada pareceu real o suficiente para ficar na memória. Esse é o sintoma mais cruel da desconexão. O tempo vira um borrão. Não é que o mundo esteja mais rápido, é que você está desligado dele. Quando a vida vira só tarefa, meta, prazo e notificação, ela se transforma num piloto automático emocional. E o tempo vira só mais uma coisa que escorre pelos dedos. Sabe aquele sentimento de que os anos estão passando e você não está vivendo de verdade? Isso não é drama. Isso é o resultado direto de uma vida vivida como se fosse lista de supermercado. Camus falaria disso com um certo desprezo, porque para ele, a vida não devia ser só suportada. Ela devia ser encarada, sentida, enfrentada com tudo que tem de belo e absurdo. Mas para isso, você precisa voltar a ocupar o tempo com presença. Porque enquanto você estiver preso no futuro, ansioso com o que vai acontecer, ou no passado, remoendo o que não aconteceu, o presente continua passando e você continua ausente. Você está realmente vivendo? Ou só assistindo a sua vida como se fosse um espectador cansado, vendo a temporada passar sem entender o roteiro? Chega uma hora em que você para tudo e pensa: tá, e agora? E não é porque algo ruim aconteceu, é porque de repente tudo ficou vazio. Você olha ao redor e vê uma vida montada com esforço, obrigações cumpridas, expectativas atendidas. Mas por dentro, parece tudo oco.
Esse é o tal do vazio existencial. E ele não aparece gritando, ele sussurra. Devagar, no meio da rotina, quando você percebe que não sabe mais quem é, fora das funções que cumpre para os outros. Aí entra o tal do suicídio filosófico, um conceito de Camus que não tem nada a ver com morte literal, mas com desistência interna. É quando você decide parar de pensar, parar de sentir, parar de questionar. Só aceita qualquer explicação pronta que alivie o peso de encarar o absurdo. Você se esconde atrás de dogmas, gurus, frases motivacionais em fontes cursivas no Instagram. Qualquer coisa que te distraia do fato de que o universo não te dá sentido nenhum de bandeja. Mas Camus não para aí. Ele propõe um caminho que exige coragem, a revolta. Não é gritar com o mundo, é se recusar a viver anestesiado. É dizer sim à vida, mesmo sem garantias. Mesmo sabendo que a pedra vai rolar montanha abaixo de novo. E mesmo assim, subir de novo com ela. Porque viver é isso. É assumir que o vazio existe e ainda assim escolher dançar com ele. Tá, o universo não responde, o vazio existe, o tempo escorre. E aí, o que você faz com isso? Camus diria, você inventa sentido, não para fingir que tudo tá bem, mas para continuar vivo com algum tipo de integridade. Criar significado pessoal não é virar um coach de si mesmo, é escolher, conscientemente, o que importa para você, mesmo que ninguém mais entenda. É parar de buscar sentido em fórmulas prontas e começar a construir um caminho só seu, pedra por pedra. E sabe onde esse caminho começa? No banal. Um café quente de manhã, o cheiro de chuva. Uma conversa que faz você rir de verdade. Parece pouco, mas é aí que mora o extraordinário. Só que você precisa estar presente para perceber. E isso exige um tipo específico de liberdade. A de viver sem ilusões. Sem a mentira de que alguém vai te salvar. Sem a farsa de que existe um momento perfeito chegando. Sem esperar que a vida te peça desculpas. É olhar para o espelho e aceitar. É isso, e mesmo assim, eu vou viver. Viver sem ilusões é, paradoxalmente, viver com mais verdade. E talvez, só talvez, isso já seja suficiente. Beleza. Filosofia é linda, mas se não desce para a vida real, vira só pose intelectual. Então vamos lá. Como se reconectar com o tempo? E com a vida? Primeiro passo. Desliga o barulho. Literalmente. 1 hora sem notificações. Parece simples, mas você vai perceber o desespero que dá só de não ser interrompido. Isso é um sintoma. Você está viciado em distração porque não quer encarar o silêncio. Segundo, respira. Consciente. 2 minutos só prestando atenção na sua respiração. Parece bobo, né? Mas o agora só existe aí. Se você não consegue ficar 2 minutos consigo mesmo, como quer viver uma vida inteira com sentido? Terceiro, anda sem celular. Vai dar uma volta. Olha para as coisas. Sem música, sem podcast, sem feed. Só você e o mundo real. É desconfortável no começo, mas depois vira uma espécie de reencontro. Depois, escreve. Não precisa ser bonito. Escreve o que te move e o que não move mais. Mapeia o que está te mantendo em ciclos vazios. Porque sem consciência, você só repete. Com consciência, você escolhe. E por último, cria uma bússola. Um mini manifesto pessoal. Nem que seja uma frase. Um lembrete do que você quer manter vivo dentro de você. Porque se você não tiver isso, qualquer vento te leva. E spoiler, a maioria das pessoas está sendo levada. Você não precisa ser mais uma. Chega uma hora em que você para de procurar fórmulas prontas e começa já a fazer perguntas melhores. Tipo, e se o absurdo não for uma maldição, mas uma chance? Aceitar que a vida não tem um roteiro fixo pode parecer assustador, mas é justamente aí que nasce a autenticidade. Quando você solta a necessidade de controle, sobra espaço para a verdade. A sua, não a dos outros. Você começa a viver mesmo sem garantias. E essa talvez seja a forma mais honesta de viver.
com consciência de que tudo pode acabar amanhã, mas ainda assim, escolhendo estar presente hoje. A beleza da vida não está no sentido que ela promete. Está na presença que você entrega. Você não precisa entender tudo, não precisa explicar nada. Precisa só estar, inteiro, mesmo quebrado, mesmo confuso. Porque no fundo, viver conscientemente é isso. Estar disponível para o agora, mesmo quando o agora dói. E é aí que o tempo começa a fazer sentido de novo. Não porque ele mudou, mas porque você voltou a sentir. Você não perdeu o tempo, você perdeu o sentir. E quando isso acontece, tudo vira sombra, tudo passa sem deixar marca. Mas não precisa continuar assim. Camus nunca prometeu alívio. Ele ofereceu lucidez. E é com ela que você pode começar a resgatar o que foi apagado. Não esperando que a vida faça sentido, mas criando sentido em cada gesto, cada escolha, cada presença. No fim das contas, o tempo não se mede no relógio. Ele se mede na intensidade com que você vive. Então, se esse vídeo te cutucou, compartilha com alguém que também anda no automático, que perdeu o gosto de existir. Pode ser o empurrão que faltava. E se você quiser entender por que estamos rodeados de barulho burro e perigoso, aquele tipo de ignorância que te drena sem você perceber, tem um conteúdo complementar que vai explodir umas certezas. O link está na descrição e vai aparecer no final do vídeo. Viver é difícil, mas se você chegou até aqui, é porque ainda tem fogo aí dentro.